Fala pessoal, muito boa noite, tudo bom com vocês? Hoje estarei trazendo um vídeo que se trata do porquê o dólar chegou a R$ 6. Cada nota de dólar agora vale exatamente 6 moedas de R$ 1 brasileiras. O que, bom, para nós é péssimo, porque a maior parte da nossa economia é medida em commodities. E o que são as commodities? Commodities são meios de troca que já tem no mundo inteiro. Por exemplo, se você tem açúcar, você tem o açúcar do Brasil, você tem o açúcar da Europa, você tem o açúcar da Ásia, e você pode utilizar esses produtos, eles têm um teto para qualidade, certo? Você não consegue fazer um açúcar premium. Quer dizer, você até pode tentar fazer um açúcar premium, né? Só que você não vai conseguir de fato, porque ele tem um teto para o nível de qualidade. Assim como petróleo, assim como metal. Não tem um metal que é, nossa, esse daqui é o metal que é 110% de pureza. Não, é 100%. Esses produtos em geral eles têm um limite para sua riqueza natural, certo? Então prossigamos. Nossa economia é basicamente pautada em commodities. E qual é o problema do dólar ter subido? Bom, não sei você, mas se eu fosse um agricultor, se eu fosse um metalúrgico, se eu fosse um petroleiro, sabe o que eu faria se eu tivesse, se eu fosse qualquer uma dessas coisas? Eu não venderia para dentro do Brasil. Por quê? Porque o preço dessas commodities é medido em dólar, como o famoso acordo petrodólar que existe entre as Arábias e os Estados Unidos. Bom, se existe o petrodólar, existe também a aliança de vários países que pagam somente por meio do dólar, certo? Qual o problema disso para nós aqui do Brasil? Se nossa economia é basicamente pautada em commodities, se sobe, você vai preferir exportar do que vender para dentro do seu próprio país. E o que acontece? O preço das coisas aqui sobe. Por quê? Porque se você prefere vender para fora porque o preço está mais atraente lá, o preço do mercado vai ter que aumentar. Por quê? Porque o mercado vai ter que oferecer mais prêmio para aquele produto, certo? Beleza. Então aí você já entendeu o início do problema. Só que aí, ainda por cima, nós tivemos o aumento da taxa de juros para tentar segurar o valor do dólar. Sabe o que acontece quando você faz isso? Só que você aumenta a taxa de juros ou abaixa ela na canetada? Bom, evasão fiscal. E a gente entra também num caso de erosão fiscal. Então as pessoas ficam com medo, no caso de evasão fiscal, as pessoas ficam com medo do dólar subir mais, elas compram dólar. O que acontece com o preço do dólar por haver mais demanda? Ele sobe. E isso, se você prestou atenção no ciclo, ele se perpetua, certo? Então o dinheiro continua a sair do nosso país sem ter um limite. Beleza? Agora, trazendo isso para nossa realidade e trazendo isso, porque isso me afeta diretamente a vocês todos indiretamente. Bom, eu já estou cansado de falar, eu pretendo sair deste país, certo? Estarei ano que vem fazendo um intercâmbio de estudos para a Irlanda, na Europa, e estou juntando meu dinheiro para poder comprar euros e ir para fora do país a estudos, certo? Porque agora vamos entrar aqui no motivo principal desse vídeo. Mesmo que o fator dólar seja muito preocupante, o fator dólar e euro seja muito preocupante, basicamente eles dois são anexados um no outro, então se o dólar sobe, o euro dispara e eu estou tendo que comprar euro. E do início do ano para cá o euro aumentou basicamente R$ 1 e pouco, o dólar aumentou e cacete também, então é péssimo isso para nossa economia como um todo. E bom, me afeta diretamente porque eu estou tendo que comprar euro e eu ainda não bati o valor, certo? Então que é um pouco preocupante, né? Mas preocupante para mim, não para vocês. Mas beleza, prossigamos. Por que eu pretendo sair do Brasil? Esse, na minha opinião, é o motivo central desse vídeo. Eu só quis contextualizar todo esse ponto para chegar nessa parte principal. Bom, vamos lá. Os motivos pelos quais eu pretendo sair do nosso país eu já aponto em alguns vídeos, como educação, segurança, infraestrutura. Só que eu tento trazer nesse vídeo aqui uma visão um pouco diferente. No nosso país, atualmente, a gente ganha cerca de... A maior parte dos países, eles medem um salário, principalmente aqui nas Américas,
em dólar, certo? Eles distribuem, tipo assim, eles fazem a conversão do salário mínimo deles para dólar. Então vamos lá, aqui no Brasil a gente está com um salário mínimo de R$ 1.412, só que se a gente converte isso para dólar, que atualmente está em US$ 6,04 agora no dia, se não me engano, hoje é dia 15 de 12 de 2024, o dólar está R$ 6,04, tudo bem, a cotação no dia. E qual é o problema com relação a isso, né? Eu vejo que no nosso país atualmente nós temos uma grande fuga de mentes. Tanto que existem brincadeiras de que, nossa, a vida no Brasil é tão difícil que quando o brasileiro sai daqui a gente vence na vida. Bom, o que não é tanto mentira. Eu não conheço tantas histórias de pessoas que foram para fora do país, né, principalmente brasileiros, e eles terminaram de quebrar pelo fato de terem ido para fora, né? Não conheço. Eu sei que existem, devem existir histórias desse tipo, mas são bem mais raras do que tipo assim, o cara tentou um empreendimento no Brasil e deu errado. Isso daí tem toda esquina, sempre tem. Infelizmente, o nosso país ele não tem tanto incentivo para você que procura inovar, né? E bom, eu venho trazer aqui justamente o meu ponto. O motivo de eu estar querendo sair do Brasil é porque eu vejo que o nosso poder de compra aqui está derretendo. O dólar está batendo R$ 6,04 sem pandemia, sem estarmos tendo uma crise global, sem estarmos em guerra, sem estarmos em guerra civil, sem a gente estar em nenhuma dessas situações, demonstra que nosso país atualmente está beirando a falência. Por quê? Porque mesmo que a economia aqui no Brasil é só um problema de gestão, isso não vai mudar por no mínimo 2 anos, certo? E não creio que o próximo presidente, atualmente não vejo nenhum candidato no nosso país, aqui no Brasil, que seja qualificado para gerir esta nação da maneira correta. O ministro da Fazenda atualmente, o ministro da Fazenda atualmente, ele não está exercendo um bom papel na economia, tanto que qualquer fala que o nosso atual presidente faz, ela afeta diretamente o preço do próprio dólar. Então isso tudo é muito preocupante. A questão é a seguinte, vamos lá, né? Eu atualmente tenho investido bastante, na verdade eu estou investindo mais em criptomoedas, mas desde muito novo eu já invisto no mercado financeiro. Eu invisto em ações, renda fixa, fundos imobiliários. E uma frase que existe para o mercado financeiro é o quê? Não lute contra a tendência. Atualmente, querendo você ou não, amando o nosso país ou não, eu amo bastante, porém, amando o país ou não, você tem que entender a seguinte questão: o nosso país está em tendência de queda, certo? O Brasil ele não está ascendente no momento, a gente está descendente, a gente está numa espiral da morte, certo? Se você pretende buscar uma carreira aqui no Brasil, se você pretende empreender aqui no Brasil, você tem que estar disposto a trabalhar o triplo do que você poderia trabalhar para alguém lá fora ou procurar sequer empreender lá fora do Brasil, sendo que os resultados poderão ser um pouco menores lá fora, né? O risco-retorno faz que nem diz. Lá o risco é menor, portanto o retorno proporcional vai ser um pouco menor. Só que em compensação você vai ter uma certeza maior. E você pode, como eu, na minha opinião, creio eu que estou falando para uma maior parte de jovens, você pode entender essa linha de raciocínio muito facilmente. Você faz seu pé de meia, você vê como é que está a situação de volta para o Brasil, você volta e aí você procura fazer aquilo que você deseja, certo? Ou você procura arriscar tudo, você coloca todos os ovos numa cesta só, você fica aqui e caso o nosso país ele continue derretendo como ele está agora pelos próximos 2 a 5 anos, 2 a 6 anos, eu não faço ideia, bom, não é uma questão de eu avisei, na verdade, né? Porque tudo isso é imprevisível. A gente está tentando prever o ser humano. E o que eu, Pedro Lucas, estou tomando como uma atitude em cima dessa reflexão toda? Se o mercado no Brasil está de queda, se a gente está numa espiral da morte, se a gente está numa espiral descendente,
por que eu vou permanecer aqui pelos próximos, no mínimo, 2 anos? Essa é a conclusão que eu cheguei. Eu quero ganhar em uma moeda forte, eu quero me instruir, eu quero me tornar uma pessoa qualificada, eu quero exercer trabalhos pesados que me remunerem bem, ou eu pretendo empreender em uma área em que eu possa crescer exponencialmente. De todos os países, na minha opinião, o Brasil é um dos melhores países do mundo para se empreender, certo? Só que a questão é a seguinte: nós não temos nenhum incentivo econômico. Eu não estou nem falando governamental, eu estou falando econômico mesmo. Esse ano eu trabalho atualmente, né? Eu estou vendendo chocolates nas ruas. E eu vi o preço do chocolate basicamente duplicar do início do ano até agora. E eu não posso duplicar o preço do meu produto final. Então eu vi simplesmente o meu lucro derreter. Eu literalmente vi o lucro do meu produto derreter. E eu não posso fazer muita coisa além de ver isso acontecer. Por quê? Porque se eu repassar esse preço, o meu cliente ele não vai comprar. E essa é uma questão, se eu vou viajar, por exemplo, se eu vou parar de vender daqui a 2, 3 meses, certo? Porque esse mês de dezembro vai ser o último desse ano de 2024, é lógico. E eu vou vender somente até fevereiro. Então eu tenho, digamos assim, 2 meses e meio de venda, no máximo, né? Só que a questão é, eu creio que a situação em que eu estou me deparando agora é a sensação que 99% dos microempreendedores ou dos empreendedores médios aqui no Brasil estão se deparando. Que é o que, bicho? Se continuar desse jeito eu vou fechar? O que eu vou fazer? A margem de lucro está diminuindo. Eu ajusto 10% do preço, meu cliente não volta. E se eu não ajusto, eu estou no prejuízo. O que eu vou fazer? Certo? Esse é o dilema que eu vejo. Esse é o trilema, né, na minha visão, que eu observo no Brasil atualmente. E por mais que você diga, nossa, você está defendendo grandes empresas e tudo. Não, eu estou falando o que carrega esse país é o comércio de informalidade, o comércio negro, não irei entrar nesse papel, e os microempreendedores. Essas 3 coisas são que carregam o nosso país. Porque a grande empresa, se ela vê que o Brasil vai quebrar, ela simplesmente remove o seu capital daqui. Só que a questão é, o que você como empreendedor vai fazer, entendeu? Porque eu já tomei a minha decisão. Eu vou sair daqui. Eu vou passar uns 2 anos fora. Vou juntar meu dinheiro em uma moeda forte. Eu pretendo me profissionalizar, eu pretendo estudar, eu pretendo aprender no mínimo mais 2 idiomas. Eu atualmente já falo 3. Eu falo espanhol, inglês e português, é claro, né? Minha língua mãe. Só que quando você observa todos esses cenários, não tem uma linha de raciocínio otimista para o nosso país. Não tem. Porque a gente não vai recuperar a nossa economia em menos de 1 ano. A gente não vai. Então em 2025 já não tem como a economia ficar boa. E 2026 ela não vai voltar também. O que você pode fazer? Você pode parar, você pode olhar assim para o cenário, estamos indo para o abismo. Então até frear, até parar de ir para o abismo, a gente vai levar 1 ano, vamos supor assim, no melhor dos cenários. E no segundo ano, o que vai acontecer? A gente vai tentar buscar outro caminho. Então a gente vai procurar Bom, voltamos. Bom, trazendo esse cenário de que no nosso país a gente não tem uma perspectiva de melhora tão rápida assim, eu queria justamente trazer esse ponto. Qual a solução que você, jovem eu vou colocar não jovem, jovem adulto, vamos colocar assim, que você entre seus 18 e seus 30 anos observa para o nosso país atualmente, o que você pretende fazer? Porque atualmente minha solução está sendo pegar uma mala, me arrumar e meter-lhe o pé. Diga aí o que vocês acham, curtam o vídeo, se inscrevam se é a primeira vez que vocês assistem, fiquem com Deus, lembrando, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Um abraço, tchau, tchau.